Você que certamente está acompanhando esse burburinho aí com a história do Big Brother Brasil, talvez não tenha se tocado do quanto tudo que acontece lá dentro da casa mais famosa do Brasil interfere e te dá indícios, ou melhor dizendo, lições que você pode utilizar para aplicar dentro do seu próprio perfil, no relacionamento com o seu público, na própria atitude que você tem de comunicar de maneira efetiva. Sim, o Big Brother tem muito o que te ensinar. A primeira lição que a gente precisa pegar do Big Brother e que serve de referência é o temido paredão. E ele tem muito a ver com aquela história que fica na nossa mente sempre quando a gente decide produzir um conteúdo, seja aparecer nos stories, fazer uma live, ou mesmo se aventurar no Reels, que é uma funcionalidade que tem trazido tanto resultado para aumentar o alcance da sua mensagem. Se o vídeo já potencializa, o Reels tem um poder assim de realmente trazer para você esses números expressivos escaláveis de pessoas tendo acesso à sua mensagem para que possam, pela visibilidade que você dá ao seu conteúdo, estabelecer um relacionamento de qualidade com você, para assim se decidir por contratar a sua prestação de serviço, ou marcar uma consulta com você, doutora, se é esse o seu objetivo, ou contratar algum tipo de procedimento ou de tratamento que você oferta na sua rotina. E o tão temido paredão está muito bem relacionado com uma crença que limita muita gente por aqui, que é essa história de medo do julgamento, medo da crítica, de manchar minha própria reputação. Eu sei que muitos experts em suas áreas, talentosíssimas médicas, médicos de sucesso que entregam de maneira efetiva o resultado que o cliente espera, não deixa claro com a sua mensagem, com o seu posicionamento aqui na internet, todo o poder que tem de realizar essa geração de mais vida, de qualidade de vida, de possibilitar que a gente tenha mais disposição. Seja qual for a área que você atua, de certa forma, você oferta algum tipo de solução. Você é aí que ajuda alguém a lidar com uma dor, ou que ajuda alguém a realizar um desejo, ou que está aí para sanar uma super dificuldade que vai trazer mais performance na vida de alguém, entre diversos meandros de especialidades que existem no seu segmento. Para que você não seja sujeito a um paredão, e aí a gente trazendo para essa terminologia daqui, essa situação de às vezes ser colocado numa balança de comparação, porque um paredão nada mais é do que uma disputa de duas pessoas. Quando você não constrói posicionamento, não mostra de maneira efetiva a autoridade que você é no offline, mas você não traz ela aqui para o online, você corre um sério risco de ser comparado, de sofrer pedidos de desconto, e de ter pessoas que não reconhecem a grandeza do valor que há no que você entrega, que estão na mente a questão da precificação, porque você não está bem posicionado no seu mercado. O que faz com que você se posicione e passe a atrair os clientes que são certos para você? Porque se a gente tem 7 bilhões de pessoas no universo da internet, fazendo buscas, se relacionando, tentando buscar informações para tomarem as suas decisões de contratação de profissionais ou de marcação de consultas, no caso das médicas, fato é que quando eu oriento, eu inspiro, eu me dedico a construir esse jardim de conteúdo que está muito ligado a esse primeiro V do valor. A gente precisa ser percebido como valoroso para não ter que ficar se sujeitando a essa balança de comparação. Então, para você não ir parar num paredão, onde o seu cliente vai ficar comparando entre você e a concorrência e às vezes compara o seu preço, te traz para uma balança, porque não está nem de qualidade, deixou de ser uma exigência, é uma obrigação. A gente vive uma era de experiência, onde vários movimentos, tribos são formados em torno de grandes marcas. Para a gente ter sustentabilidade e poder trabalhar menos e ganhar mais, a gente tem algumas portas. Uma delas é que mais pessoas tenham acesso à informação da solução que você gera na vida dela. Porque com mais pessoas informadas, você tem um público maior e aí você tem a possibilidade de ter uma demanda reprimida, uma concorrência por você
com possibilidade de você aumentar o seu preço. Qual que é o segundo ponto? Ter recorrência desses mesmos clientes. Como é que você pode estabelecer um tipo de relacionamento para que a pessoa queira mais do que você oferta e para que a pessoa, mais do que querer mais do que você oferta, ela se sinta motivada a indicar o seu produto ou o seu serviço para o mundo? Porque ela está tão satisfeita, ela está tão conectada com as suas crenças, com as suas aspirações, que não existe hipótese de paredão para você. Então, que fique clara essa lição, assim, não tenha medo de ser julgado, ninguém agrada a todo mundo. A gente vai se conectar com pessoas que têm afinidades de princípios e de valores, e quanto mais a gente comunica, quanto mais presença digital a gente tem, mais fácil é esse trabalho de um funil de conteúdo, né? De atrair os seguidores pela sua informação, ofertar a eles o esclarecimento de dúvidas, de dores, norteá-los no sentido de inspirá-los a como eles podem realizar esses desejos para que você estabeleça algum tipo de conexão. Então, evitar o paredão é se relacionar com profundidade. É lembrar do que? Do relacionamento de qualidade, que eu falo nos princípios do VQV, desse método que já conseguiu transformar tantas carreiras. E a segunda lição que a gente tira é a questão da própria indicação. Indicação, trazê-la aqui para um lado mais positivo, não a indicação do paredão, né, no caso do Big Brother, mas a indicação da sua prestação de serviço. Você gera algum tipo de empatia com o seu cliente? Tem algum tipo de relacionamento onde você entende se ele realmente saiu satisfeito? Aqui eu não estou falando de ficar fazendo pesquisa daquele papel que você termina de ser atendido e alguém te entrega lá para você responder, mas da interação na sua rede social. Você dedica tempo para se relacionar verdadeiramente e fazer com que quem te segue, quem é seu cliente, quem está por aqui se relacionando até para decidir. O digital é um projeto de médio e longo prazo. Tem clientes que às vezes vão chegar até o seu perfil, mas vão levar um tempo de maturação nesse processo de ter a clareza necessária de se você tem esse posicionamento capaz de fazer com que esteja na minha mente no momento em que eu pensar no seu serviço. Então, o trabalho do marketing que hoje funciona, que traz resultado e que faz com que o seu brand, com que a sua marca seja empoderada e se torne desejável, é o marketing do conteúdo. Você vai precisar servir, amar e transbordar quem você é, contando ao mundo a sua história, os motivos pelos quais você fez as suas escolhas e o porquê você é número 1 do seu mercado. É você que constrói essa imagem de número 1 do seu mercado na mente da sua comunidade a partir do seu posicionamento, que nada mais é do que o lugar que você ocupa na mente das pessoas. O lugar que você ocupa na mente das pessoas está muito bem relacionado à forma com que você utiliza ou não uma comunicação efetiva e assertiva aqui na internet. É preciso que haja uma congruência entre aquilo que você pensa, aquilo que você fala e a forma com que você age. Então, é o cuidado com trazer para dentro da sua comunicação identidade e autenticidade, que é uma outra grande lição. Cada vez mais as pessoas têm buscado referências que se destacam pelas próprias escolhas de princípios e valores. Então, quando dizem por aí um perfil hoje não pode mais ser única e exclusivamente profissional, ou aquele perfil cheio de muitos conteúdos que são frios, que não são conteúdos vivos, não tem relacionar, não tem aquela possibilidade de quando a gente lê um bom livro, e aí a gente quase tem a sensação de que está escutando aquele narrador contar pra gente, ler, né, no seu ouvido. Então tá tudo bem se você na sua rotina exacerbada de muitas tarefas, tem a gestão do próprio consultório, tem o cuidado com os atendimentos e a gente tem também várias outras funções dentro de casa, às vezes para além de responsabilidades profissionais. Mas é preciso que você dose um pouco de quem você é nesse sentido de mostrar quem é a pessoa que está por trás da marca. É isso que faz com que o seu serviço seja único. Porque seja qual for a especialidade que a gente vai falar da medicina, se é alguém que entrega performance, se é alguém que entrega qualidade de vida,
se é alguém que entrega um ensinamento necessário para que você possa se livrar de uma vez por todas de um efeito sanfona. Não interessa, você tem uma filosofia, uma forma que conduz a sua rede de relacionamento com o seu cliente, desde o primeiro contato, onde ele chega até o seu perfil, até a condução desse processo de maturação de quem você é e da capacidade que você tem de ofertar uma solução única para que role um match, a conexão. Então, a indicação é resultado da sua capacidade de olhar para o que, né, do VQV, o que da qualidade do relacionamento, aquele momento de escutativa das pessoas que chegam. Eu só vou conseguir vender para o meu cliente ideal, que não me pede desconto e que reconhece o meu valor e não está apegado ao meu preço, quando de forma clara a minha rede social ou a minha casa arrumada, as terminologias são várias por aí, eu prefiro o meu jardim de conteúdo, o meu currículo virtual, tem que dizer ao mundo quem eu sou. Pensando no lado da indicação, se hoje eu fosse indicar o seu serviço, doutora, para algum familiar, para alguma amiga, e eu indicasse, ó, o Instagram dela é esse aqui. Eu chegando, eu me encantaria pela sua marca? Será que eu conseguiria entender qual é o tom de voz que você aplica no relacionamento com os seus clientes? Eu seria capaz de ter a clareza de qual é o seu grande propósito, quais seriam os seus princípios, os seus valores, os rituais que você leva para frente? Vamos pegar pelo lado da estética. Muito, né? Tem se falado aí de fios que colocam no rosto, para além do botox, do ácido hialurônico, tem posições diferentes nesse segmento de dermatologia. Eu sei que tem médicas que recomendam a harmonização facial, que estimulam que isso seja feito, que falam, inclusive, que o Botox é algo preventivo, que a gente precisa começar a utilizar bem antes do que a necessidade real que chega. Mas eu sei também que, de um outro lado, numa outra esfera, tem dermatologistas que atuam e que utilizam procedimentos menos invasivos, mantendo a autenticidade. Quantas vezes a gente encontra mulheres com mais de 50 anos que assumiram as marcas que fazem parte de quem elas são, que contam um pouco da sua história? São dois posicionamentos completamente diferentes de tratamento e eu não estou aqui para dizer se é melhor o tratamento mais invasivo ou se é melhor o tratamento mais naturalista, menos invasivo. Essa é uma decisão de cada cliente. E o seu cliente precisa entender qual é o seu posicionamento diante de polêmicas de dentro do seu nicho. Aí sim vale a pena. A não ser que você seja alguém que tem um ponto muito voltado para alguma luta, alguma política, algo que você queira defender e assumir uma bandeira de luta. Do contrário, a polêmica que vai valer a pena fazer parte da construção desse seu jardim de conteúdo é aquela que te diferencia do seu concorrente. Se eu fosse falar no ramo da comunicação, para exemplificar para você, para que você entenda um pouco do que eu estou dizendo, o que é ponto de vista. Tem gurus aqui na internet, mentores de marketing de conteúdo, que recomendam que você busque referências e copie formatos que deram sucesso até que você construa o seu jeito único e descubra ao longo desse referenciar-se, copiar, pela quantidade de publicações, que você decida, ao se permitir experimentar formatos consolidados, aonde é que você se encontra. Eu sou alguém que, dentro do marketing de conteúdo, defendo que o processo é ao contrário. Ao invés de eu olhar para fora e buscar referências que deram muito certo, eu vou sim olhar para dentro, buscar um processo de autoconhecimento, onde eu tenho clareza de quais são os meus reais potenciais, de quais são as minhas também vulnerabilidades, e muitas vezes a gente se conecta muito mais com as pessoas pelas nossas vulnerabilidades, pelas nossas imperfeições, do que pelos nossos pontos de alta performance. E graças a Deus que no segmento de desenvolvimento pessoal a gente tem evoluído nesse sentido. Hoje ninguém mais está aqui para exigir que você seja excelente em tudo que você faz. E que em todas as etapas, para tanto, temos especialistas e experts
cada vez com comunicações mais nichadas. Se você não conhece esse segmento do marketing digital, é bem provável que em algum momento você já tenha escutado uma chamada do Érico Rocha, responsável por trazer esse método, essa fórmula de fazer uma estratégia de vendas dentro do seu negócio. Opa, eu sou o Érico Rocha e eu estou aqui para te ensinar como é que você vai fazer um 6 em 7. Tá tudo bem, a comunicação dele é extremamente nichada, ele vai te ensinar a fazer um 6 em 7, se é com um produto, se é com uma prestação de serviço, e ele costuma dizer, com um infoproduto é muito mais fácil, e essa é uma consequência natural quando a gente se destaca por aqui na internet. Para quem já supera lá o medo do julgamento e constrói esse senso de comunidade, de pertencimento e se relaciona por aqui e age com constância nessa produção de conteúdo, abre uma possibilidade de que as pessoas que se aproximam de você, que fazem parte da sua comunidade, queiram um contato diferenciado com você, para além disso que você já oferta naturalmente. Então, quando a gente se destaca e a gente se posiciona, novas oportunidades surgem no ramo do empreendedorismo, inclusive com essa possibilidade de você construir uma metodologia, um método. Hoje tem dentistas especializadas em ensinar posicionamento, marketing e gestão para dentistas, pessoas que não são do ramo da comunicação, que não se formaram coaches para estarem tratando um pouco de desenvolvimento pessoal, mas que pegaram a própria experiência de vida e construíram uma metodologia e se tornaram capazes de mostrar um direcionamento e uma orientação por terem experienciado e construído processos que permitem acelerar resultados e por isso são mentoras em suas áreas. Então, o processo de indicação vai para muito além disso. Uma pessoa satisfeita com o seu serviço, às vezes ela é sua cliente, paciente de você médica, ela pode depois, de repente, virar uma consumidora de um produto que você pode desenvolver na forma de um desafio, por exemplo, onde você faça uma promessa de que vai conseguir tornar alguém mais produtivo utilizando uma estratégia X, ou eu poderia criar um desafio do vídeo à venda. Eu vou te ensinar tudo que você precisa para começar a gravar vídeos para a internet em apenas uma semana, para que você possa construir um jardim de conteúdo, despertar o interesse, atrair os clientes certos e ofertar para eles aquilo que você tem na forma do seu produto. Vou te ensinar como é que você elabora um roteiro para fazer a oferta em sequência de stories. Esse poderia muito bem ser um caminho de um produto a ser construído e que poderia, inclusive, ser rentabilizado diversas vezes, uma vez que ele estivesse disponível dentro de uma plataforma da Hotmart. E aí a indicação vem naturalmente. Da mesma forma que eu posso criar um novo produto, que tem o nome de imersão, que é um formato de mentoria em grupo, entregue ao vivo, onde eu compartilho tudo aquilo que eu faço aqui no meu Instagram para atrair as médicas para fazerem parte do programa Master Médicos. Eu posso ensinar isso dentro de um grupo de mentoria para pessoas que já passaram pelo meu curso e de repente queiram se tornar tutoras do método Vídeos que Vendem. Para ensinar nas suas áreas, não para médicos no caso, mas para ensinar uma comunicação efetiva no seu própria expertise para coachings ou para donos de restaurantes. Então, o universo de possibilidades se abre inúmeras vezes quando você tem posicionamento e tem presença digital, quando você está no digital. O terceiro ponto é o ponto da influência. Nada gera mais resultado hoje do que o marketing de influência. Tanto é que grandes marcas dedicam parte de suas verbas, de seus orçamentos, não mais para veicular só comerciais de TV, só anúncios e publicidades daquela forma de patrocinados que a gente vê quando a gente dá scroll por aqui na internet, passeando pelos feeds. Mas também para influenciadores, que são pessoas que construíram uma comunidade, que tem fãs do seu trabalho, que costumam comprar ou adquirir a contratação de algum tipo de serviço por indicação. Olha aí dentro da sua rotina mesmo, alguma compra que você tenha feito ou algum profissional específico que você tenha contratado e que tenha vindo de indicação de algum grande player aqui
do Instagram, alguém com muitos seguidores que tem uma comunidade que tenha te indicado isso e você tenha comprado esse algo pela própria referência da pessoa, que às vezes nem era naturalmente um publi, porque isso acontece mesmo. Outro dia alguém perguntou sobre alguma coisa que eu estava usando, uma peça de roupa, um acessório. Isso comumente acontece entre as pessoas da minha comunidade, de gostar daquilo que eu uso e de pedir indicação, porque eu exerço influência sobre a comunidade que eu construo em volta daquilo que eu tenho ofertado para o mundo, na forma do meu método, daquilo que eu vivo, pelo exemplo, porque eu sou daquelas que acreditam em mentorias de pessoas que inspiram pelo exemplo. Por isso, naquele ponto lá atrás do medo do julgamento, que você se atente a observar quem se favorece daquilo que você comunica, daquilo que você divide, daquilo que você entrega para o mundo. E não se apegar àquele que normalmente te critica ou te aponta um dedo. Porque crítica é bem diferente de feedback. Feedback te dá quem tem a expertise na área. É alguém que te aponta, te orienta um direcionamento, não é te aponta um dedo, te dá um direcionamento de dizer, se você caminhar por aqui, ou se você buscar esse ajuste, pode ser que você tenha mais eficiência no seu resultado. Esse é um feedback, não é uma crítica. Crítica, muitas vezes, vem de pessoas que sequer têm a coragem de fazer o que você está fazendo. E aí aponta um dedo para você, esquecendo que vários outros sobram na direção dele mesmo. O quarto ponto, que é aquele desejo de todos lá dentro do Big Brother, que é a liderança. Porque quando a gente atinge liderança, a gente tem aquela... Não é só o roupão poderoso de dentro da casa, não. Quem é líder no seu segmento elimina qualquer tipo de possibilidade de nadar no meio de tubarões de disputa por preço e de concorrência. Quando você escolhe se posicionar e tem a bagagem, a história, as informações para ser número 1 naquilo que você faz, não há motivo de comparações e não há qualquer dificuldade no que diz respeito a definir um preço. A pessoa já chega até você pronta para comprar, ela nem te pergunta quanto custa. Ela primeiro marca a consulta, vai até lá, porque só serve você. Você não é só a melhor escolha, você é a única. Porque daquele jeito, naquele formato de experiência, com aquele senso de pertencimento, não tem ninguém mais que faça. Eu posso encontrar alguma outra mentora de comunicação que ensina médicas a gravarem vídeos para que possam se destacar na internet? Pode. Você pode encontrar alguém que ensine marketing de conteúdo como o ouro hoje do marketing digital, como a fórmula perfeita para você alcançar resultados e nadar nesse oceano azul de diferenciação? Sim. Mas com a minha experiência, com a minha história de vida, com aquilo que eu vivi, com todos os testes que eu já fiz, com aquilo que eu consolidei quanto método e que já gerou transformação na vida de tanta gente, que já possibilitou quem não tirava selfie ter grupo de mentoria e cobrar R$6.000 por cada advogado que quer ter acesso a essa informação da consolidação de um processo que traz mais resultado e mais faturamento. Cada um tem algo de único para ofertar e tem a sua própria comunidade. Tem as pessoas que se conectam com a sua mensagem. Aonde você é líder? Vamos para o quinto, que estava na outra edição. Tem um tempo que eu não assisto, não sei se vão repetir, mas quando a gente lembra do anjo e do monstro, eles eram usados tanto de forma estratégicas, quanto também funcionava como uma reação do que se imagina lá de dentro, o público está reagindo do lado de fora. Assim como um jeito de punir também pessoas que tinham comportamentos com os quais eu não concordo. Então eu dou algo de monstro. O que isso me mostra nessa lição do Big Brother, né, de anjo e de monstro? De que eu preciso sim exercitar empatia, me colocar no lugar do outro para me conectar com aquilo que é a real necessidade dele.
a gente tem a possibilidade, com várias funcionalidades, de interagir com o nosso público, de fazer pesquisas e de permitir que ele escreva para mim qual é a dor que ele tem, para que eu possa entregar a solução, o remédio para satisfazer essa dor, sobre o olhar de quem está sentindo a dor. Porque para mim poderia ser um pouco difícil entender sobre medo do julgamento, sobre o risco de manchar a própria reputação, se eu não tivesse experimentado durante 21 anos, entrevistando milhares de pessoas, o contato com crenças limitantes das mais diversas formas. Eu já tive um entrevistado que era extremamente talentoso, mas que não se agradava em ouvir a própria voz, então às vezes ficava inibido na hora da entrevista, porque não gostava do jeito com que se ouvia. Eu já tive entrevistado que falava super bem, mas que na hora que a gente sempre tinha uns minutos antes da entrevista, né, propriamente câmera ligada, microfone, e o especialista fala e responde os questionamentos, no preparo, que era completamente desenrolado, dava aulas incríveis enquanto a gente estava gravando as imagens de apoio, que era como a gente chamava na televisão, mas a hora que apontava a câmera, a pessoa esquecia até o próprio nome. E os motivos são variados. Tem gente que costumava dizer que era bullying que tinha sofrido, ou que desde a época da faculdade, ou de quando tinha que apresentar trabalho na escola, já sentia um frio que subia na espinha e que aí fazia travar e sofrer branco. Então, por conhecer desse relacionamento com pessoas das mais diversas áreas, é que eu pude criar estratégias que dizem respeito à capacidade de fazer as perguntas corretas. Então, eu só vou me livrar de ser vista, de me sujeitar a receber um monstro, ou que a gente poderia chamar aqui na internet um cancelamento, ou atração de muitos haters, na medida em que eu me disponibilizar a exercitar a empatia. Pela própria geração de valor com o meu conteúdo, o termômetro vem do relacionamento com o meu público. Então, eu gero valor, eu estabeleço relacionamentos de qualidade, eu dou visibilidade à minha mensagem. Eu me relaciono pensando numa rotina de construção de conteúdo de um dia. Anota essa que vai ser fenomenal se você não sabe exatamente por onde começar. A primeira coisa que você pode fazer é, naturalmente, do seu próprio relacionamento com os seus clientes, você tem um roteiro básico de dores, dúvidas e desejos e dificuldades que se repetem no relacionamento que você tem profissional com as pessoas que cercam de necessitar daquilo que você entrega na forma do seu serviço. Cria um bloco de insights, então começa a anotar. Eu falava dentro da minha expertise do medo do julgamento, do medo da crítica, do medo de manchar a própria reputação ou de ser chamada de blogueirinha. Eu poderia começar o meu dia com uma enquete, mostrando o meu ritual. Rituais são importantes para que as pessoas te conheçam e encontrem mais pontos de conexão por identificação com seus princípios e valores. Então, eu hoje tenho mostrado cada vez mais o meu ritual de uma vida saudável, um bom dia de um café da manhã cheio de frutas. E, na sequência, o que eu faço? Eu vinculo um desafio que faz parte da minha rotina com a atividade física, que, como eu já comentei algumas vezes por aqui, eu nunca fui fã de musculação, não era, hoje eu já sou, porque eu consegui perceber o benefício disso. Então, essa é sua tarefa enquanto especialista. Você precisa comunicar com a sua audiência para permitir que ela conheça a solução que você entrega, que não é o resultado, aquele ponto final, mas o processo de construção desse relacionamento, como é que ele se dá naturalmente no seu contato com a sua audiência, como é que isso se desenrola. Então, você vai ser cada vez mais anjo quanto mais você exercitar. Então, tá na sua rotina, mostrou o seu dia a dia, abriu uma enquete. Eu poderia, na minha comunicação, perguntar: o que hoje te impede de gravar vídeos? E aí abrir uma enquete, ou se não, poderia até utilizar uma caixinha de perguntas para ter respostas mais bem elaboradas. Outro dia eu escrevi: qual a sua maior dor quando o assunto é gravar vídeos?
o segredo da comunicação efetiva que gera conexão com o outro e que possibilita a conversão, você escalar os seus resultados, vender mais, ter uma agenda lotada ou não ter uma agenda lotada, mas ter uma demanda reprimida que te permite subir o preço da sua consulta para que você possa ganhar mais trabalhando menos, depende do quanto você se dedica a esse relacionamento. Então, a partir da resposta dessas caixinhas, é onde eu tenho a possibilidade de construir roteiros para os meus conteúdos que são publicados no meu feed, que são disponibilizados nos meus stories, onde você veja algo escrito ou assista um vídeo e fala, ela pode me ajudar porque ela entende como eu sinto. Porque primeiro de tudo, a gente precisa estar aqui, ó, na mente. E para a gente estar na mente, a gente precisa fazer com que a pessoa pense, reflita e se conecte com a nossa essência. Porque uma vez que a pessoa se conecta com a sua essência, ela se torna parte da sua audiência, uma audiência fiel, propagadora da sua mensagem. Então, nessa rotina, depois dessa caixinha de perguntas, você vai ter mais muitas listas de insights, de conteúdos a serem produzidos a partir desse norte que veio do próprio relacionamento com a sua comunidade. Então, o sexto ponto, tão importante quanto todas as outras 5 lições, é a questão da autenticidade. Não é à toa que os livros mais vendidos hoje estão relacionados a esse tema. Que a gente possa pensar na Brené Brown lá, na Coragem de Ser Imperfeito, da gente entender que o que faz alguém escolher a Maria e não a Joana, a Teresa, a Sheila ou a Pérola é o DNA da Maria. É o tom de voz que ela usa, é o tipo de princípio e valor que norteiam a conduta, é aquilo que faz parte do meu DNA, que só eu tenho, que é incopiável. Enquanto você constrói um jardim de conteúdo que não é um conteúdo vivo, são carrosséis lindos, são fotos incríveis, são textos super esclarecedores, mas se não tem você, o seu rótulo, você corre o risco de ser visto como só mais um ofertando mais do mesmo. E é o que eu vejo mais comum aqui, são pessoas repetindo formatos sem conseguirem conduzir uma comunicação com autenticidade, por vergonha, por medo do julgamento ou muitas vezes por não saber como pegar isso que tem de único e colocar dentro da comunicação na forma de um conteúdo que é um conteúdo capaz de atrair a atenção, de despertar o interesse e de levar à conversão. Então, o seu jardim de conteúdo frutífero, a partir dessas 6 lições, deve levar em conta quem você é, qual é a sua história de vida, o que foi que só você experimentou e que por esse motivo você tem a possibilidade de ofertar algo único para o mundo. Então, em resumo, as 6 lições do BBB são... Vamos lá, 6 lições para você que chegou agora, tá bom? E que talvez tenha perdido as primeiras. A primeira é o quê? É o paredão, que ninguém que está lá dentro da casa, ninguém que vai começar a colocar o pé na areia aqui para experimentar esse mundo digital, para construir presença digital, quer ir para o paredão. Por que que eu não quero ir para o paredão? Eu preciso gerar valor com conteúdo de qualidade, que é conteúdo útil e interessante, que ajuda a resolver uma dor, que ajuda a realizar um desejo, que seja orientativo, que seja até uma informação na forma de entretenimento. Porque para evitar um paredão eu preciso de engajamento, de conexão e de empatia. Isso eu tenho como? Com relacionamento com a minha base, aprofundando o conhecimento de quem são as pessoas que podem se servir daquilo que eu vim ao mundo servir, amar e transbordar. Segundo ensinamento, indicação ou cancelamento, que tanto eu posso construir uma comunidade de fãs pelos meus valores e eles mesmos propagarem quem eu sou para o mundo e fazer com que eu tenha um movimento cada vez mais forte com mais pessoas,
Se eu adoto algum tipo de comportamento que gera uma emoção não favorável, eu corro o risco de cancelamento. Então, cuidado com polêmicas. Eu só recomendo que você se posicione nas polêmicas que têm relação com o seu nicho. Então, o seu posicionamento é que vai levar você a ser alguém indicado ou ser alguém cancelado. E cancelado, eu não estou falando só de perder seguidores, não. Esse é um ponto natural que acontece muito quando você começa a se posicionar. Porque quanto mais você se posiciona, mais você torna nichada a sua comunicação, mais só vai ficar no seu perfil as pessoas que estão verdadeiramente interessadas. Terceira lição importante, influência. O que faz com que eu tenha indicações e que eu tenha o ouro de qualquer tipo de venda, que é a recorrência, vender de novo, para o mesmo cliente, é a minha capacidade de ser protagonista dentro do meu negócio, de mostrar a minha autoridade, de utilizar o marketing de conteúdo para construir um jardim onde eu sirvo, amo e transbordo quem eu sou, deixo claro os meus processos, os meus princípios e valores, para que se aproximem de mim pessoas que se conectam com exatamente esse meu rótulo, o meu DNA, o que eu tenho de incopiável. É a parte do V da geração de valor que eu falo sempre por aqui. A quarta lição é a lição da liderança. Todos nós somos líderes e quando eu digo que você pode ser número 1 no seu mercado, é o seu mercado. Porque ainda que você seja médica dermatologista e que na esquina ao lado tenha um outro consultório de uma outra médica dermatologista, se você trabalhar o seu brand, um brand primitivo, com rituais, com crenças, com um marketing, com princípio, com propósito, com significado, não existe comparação, não existe concorrência para quem traz aqui para o digital o seu rótulo, o seu DNA, aquilo que tem de incopiável. Se torna líder por ser quem é. E aí sim tem um grande poder de alavancar negócios. Quinto, a questão do anjo e do monstro. Como é que a pessoa é vista tanto dentro, né, no relacionamento com as pessoas que fazem parte dos seus colaboradores, porque ainda que você trabalhe sozinho, é bem provável que você tenha algum tipo de prestação de serviço. E aí, como é que você se relaciona para dentro e como é que você se relaciona para fora? Como é que é com o seu cliente? Como é que é com o seu seguidor que ainda não é seu cliente? Como é que você recebe cada pessoa que se aproxima da sua mensagem quando você decide comunicar com um número maior através dos vídeos? Sexta e última lição, autenticidade. Quanto mais poderosa, única e especial for a sua imagem, a construção dos seus princípios e valores na mente do seu cliente, maior é a possibilidade de você navegar nesse oceano azul de diferenciação, de ter uma marca completamente memorável, de criar um movimento que gera experiência e que faz com que as pessoas estejam conectadas com quem você é em essência. Seja você, faça com alma, dedique-se a servir, amar e transbordar, para que você possa fazer exatamente como Mário Quintana ensinou. Construir o seu jardim para atrair os clientes certos, né? Como ele diz, eu não preciso correr atrás das borboletas, eu preciso cultivar com qualidade o meu jardim. Então, o meu desejo para você é que você não precise correr atrás de cliente, que você não precise ir atrás de fórmulas milagrosas, ou de estratégias ou técnicas matadoras. Até porque a última coisa que você quer é mirar uma arma aí e agir com forma tão sem amor, né? Aqui a gente é do servir, amar e do transbordar. Então, se você quer se diferenciar no seu mercado, se posicionar e ser visto como número 1, a minha recomendação para você é que você pegue o VQV, assim como eu tatuei aqui na pele, atua no seu coração, no seu sentimento de que essa rede existe como possibilidade de alavancar a sua carreira e o seu negócio. Porque ela possibilita colocar luz, dar visibilidade àquilo que você é, àquilo que você tem de mais especial. Então, você tem duas possibilidades. Começar a fazer isso agora e ter a chance de ser número 1 do seu mercado, ser referência na sua região, se tornar alguém incomparável, que cobra quanto vale a prestação do seu serviço, não precisa receber pela hora menos do que 1 minuto, que pode trabalhar menos, que é um médico que já entendeu que pode sim receber pelo atacado, não precisa mais, se trabalhar, recebe, se não trabalhar, não recebe.
Porque quando você vem para o digital e constrói esse senso de comunidade, você pode perceber o nascimento de várias outras oportunidades que sequer você teria imaginado se não tivesse essa presença digital. Tem muitos médicos por aí que hoje ensinam a fazer leituras de exame, cardiologistas que ensinam a ler eletrocardiograma. Quem sabe você, na sua rotina, na sua lida, no seu dia a dia, não desenvolveu um método para oferecer um tipo de tratamento. Quem sabe você não tem uma técnica, uma estratégia muito especial para que os seus pacientes tenham resultado e por isso tenham recorrência com você? Quantas vezes nesse segmento de emagrecimento a gente não vê médicos sem conseguir terem muitas provas sociais pela dificuldade dos pacientes em darem prosseguimento ao que é ordenado, orientado em uma consulta? Como é que eu posso ter mais adesão dos meus pacientes àquilo que eu recomendo? Será que não seria mostrando o meu próprio dia a dia e dividindo um pouco de como é que eu levo essa rotina para frente? De como é que eu gero valor nesse relacionamento que eu estabeleço com a minha comunidade? Que aí eu vou ser vista, lembrada, escolhida e recomendada por pessoas que se conectam com quem eu sou, com os meus princípios, com os meus valores. Quem cultiva um jardim de conteúdo e faz geração de valor se diferencia em qualquer mercado. Então, se você quer ser visto como número 1, o primeiro passo é ter a coragem de mostrar quem você é gravando vídeos para se destacar. Porque o vídeo tem essa possibilidade de ser não só um conteúdo vivo, mas essa possibilidade da gente fazer esse olho no olho que gera muito mais confiança, muito mais credibilidade do que qualquer outro tipo de formato. Se lá em 2018 a recomendação era que em 2020 a gente teria mais de 75% do consumo de dados móveis de pessoas assistindo vídeo, hoje a gente tem dados de que mais de 65% das decisões de compra, quer dizer, mais de 65% das pessoas que às vezes ligam aí no seu consultório para marcar uma consulta com você, estão muito ligados a esse relacionamento estabelecido aqui nas redes. É só você observar você mesma na sua conduta. Quando você vai adquirir um produto ou oferecer a contratação de algum tipo de serviço de um profissional liberal, ou quando você vai marcar uma sessão de terapia, você leva ou não leva em conta o jardim de conteúdo, o perfil no Instagram desse profissional? Então, é sua escolha. A gente vem, o ano está começando, a gente está no mês de janeiro. Eu sei que saber que vídeo é poder, você já sabe. Talvez o que você ainda não saiba é como começar a utilizar o vídeo de forma estratégica para trazer para perto de você, para se conectar com você, a sua comunidade, para que você possa fazer a diferença no mundo sendo quem você é. Porque é isso que o vídeo permite, que você mostre quem você é para um número maior de pessoas e para que você possa ser muito bem paga pela solução única que você entrega no mundo. Então, como eu disse no início da live, só depende de você.